Passamos à sessão de encerramento, começando por ouvir a mensagem endereçada por Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Excelentíssima Sra. Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim. Caros oradores, empresários, participantes, caras amigas e amigos. Na impossibilidade de estar presente, não quis deixar novamente este ano de enviar uma mensagem para este vosso encontro. Como todos sabemos, os fundos comunitários têm sido fundamentais e um importante contributo para a competitividade do país, para melhorar a qualificação dos nossos profissionais, para melhorar as nossas infraestruturas e promover a coesão social e territorial. Saúdo, por isso, esta iniciativa de, anualmente, em diferentes pontos do país, por um lado, esclarecer sobre a melhor utilização dos fundos e, por outro, mostrar e premiar bons exemplos da sua aplicação. Podem servir de motivação e modelo para muitos outros. Os fundos podem ter um enorme efeito transformador na vida das pessoas, das comunidades e do país. A sociedade civil, os poderes local e regional e o governo, todos são potenciais utilizadores destas verbas e todos potenciais beneficiários dos seus impactos. É por isso importante que todos estejam alinhados e conscientes das prioridades e capacitados para a sua melhor utilização. Caros amigos, temos nos próximos anos 23 mil milhões disponíveis do PT 2030 e não falo dos 14 mil milhões do PRR. O enquadramento europeu e mundial é incerto e com inúmeros desafios geopolíticos. Mas temos um país que tem estabilidade social, apresenta crescimento económico e é reconhecido pelas principais agências de rating internacionais. Todos estes fatores são sinais de confiança para quem quer investir no nosso país. Desejo-vos, por isso, uma boa discussão e partilha nestes dias e que os fundos possam contribuir para ultrapassarmos os desafios que enfrentamos, no presente e no futuro, em Portugal, na Europa e no mundo, e transformá-los em oportunidade. O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Agradecemos a Sua Excelência, Sr. Presidente da República. E para esta sessão de encerramento, para tomar agora a palavra, convidamos ao palco o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Uma salva de palmas. Permitam-me que comece por saudar o Sr. Presidente da República pelas palavras amáveis que nos dirigiu e estimulantes e desejar-lhe, evidentemente, uma boa recuperação da sua saúde, porque precisamos do Presidente da República em plena forma. Saúdo a seguir a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, é um grande gosto revê-la e quero desejar-lhe a sorte que merece e o sucesso que eu sei que vai ter à frente dos destinos desta cidade. A cidade bem precisa que tenha sucesso e que tenha sorte. Quero também saudar a Sr. Presidente da Comissão da Agência para o Desenvolvimento e Coesão e a Sra. Presidente da Comissão de Coordenação, os demais comissões de coordenação aqui presentes, os senhores autarcas aqui presentes e, como não estava prevista a presença do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, eu deixo para o último lugar, porque foi uma feliz entrada de última hora. Meus caros amigos, eu não venho aqui ensinar-vos nada, porque de fundos europeus sabeis vós. Queria apenas deixar alguns destaques que eu acho que podem ser úteis para quem trabalha todos os dias nos fundos, como é o vosso caso, e para quem, ou como autoridades de gestão, ou como beneficiários dos fundos europeus. Em primeiro lugar, para sublinhar a importância de fazer esta mostra. Os fundos têm que se dar a conhecer. Eu acho que é mesmo um pequeno pecado que a estrutura dos fundos tem, é que se dão pouco a conhecer.
Normalmente, os agentes públicos e os agentes políticos são exuberantes a mostrar o trabalho feito. E muitas vezes apenas a mostrar o dinheiro que é gasto. Eu costumo dizer que quando os políticos fazem anúncios de milhões de euros, ou quando os seus anúncios se medem em milhões, ou se medem em dinheiro, em euros, é porque estão sem política. Porque um político tem que dizer: eu quero atingir este resultado e aquele outro, e isso custa X milhões. A verdade é que no sistema dos fundos, nesta lógica dos fundos, nós estamos muito habituados a medir a importância dos projetos pela quantidade de milhões de euros que lhes afetamos, deixando para trás, não pondo em evidência, não mostrando à população, não mostrando aos interessados o que é que estamos a mudar na vida das pessoas. E essa tem que ser sempre a preocupação. Como é que vamos melhorar a vida das pessoas? Eu acho que ninguém tem dúvidas no país de que hoje as condições de conforto, as infraestruturas públicas, os equipamentos públicos, não têm nada a ver com o que eram há 40 anos atrás, quando começaram os fundos europeus. O país transformou-se à custa dos fundos europeus. E então a pergunta é: porquê é que nós ainda precisamos de fundos europeus? Se o país se transformou tanto em matéria de infraestruturas e equipamentos. Temos a circunstância de as ajudas ou da dimensão dos fundos europeus ser aferida em cada país ao PIB desse país, ao rendimento de cada região e de cada país. E às vezes parece que nos esquecemos disto. Os fundos são atribuídos às regiões mais pobres, às regiões com mais baixo rendimento. E, portanto, os fundos são no limite para melhorar o rendimento das pessoas. É para o rendimento que nós temos que trabalhar. Claro que um cidadão, além do rendimento, precisa de ter água em casa, e precisa de ter saneamento em casa, e precisa de ter forma de se locomover, precisa de estradas, de comboios, de metros, etc. Precisa de muitas coisas. Mas os fundos são feitos para melhorar o rendimento das pessoas. E eu queria pôr em destaque este ponto. Cada vez mais, nós temos que dirigir os fundos para beneficiar o rendimento dos portugueses. E é nisso que nós estamos atrasados. Não é infraestruturas e equipamentos. Claro que vão sempre dizer-me: não está tudo feito. Claro que não está. Mas já não é o nosso maior problema. Ainda há estradas por fazer, ainda há escolas por melhorar, há centros de saúde para construir, há várias infraestruturas para fazer. Mas esse não é o nosso maior problema. O maior problema é o rendimento. E como é que se melhora o rendimento das pessoas? É tornando as empresas mais competitivas. É fazendo crescer a economia. Este discurso é um bocadinho dissonante com a nossa prática tradicional, mas é mesmo isso que eu quero fazer. É preciso dar um salto. Está a ser lento esse salto. Nós temos que passar da fase de pôr ênfase, ou deixar de pôr o ênfase nas infraestruturas e equipamentos e pôr toda a prioridade no rendimento das pessoas. Nós temos 180 mil milhões de euros de fundos europeus investidos em Portugal desde a adesão. 180 mil milhões. E, apesar disso, nós estamos a 82% do PIB per capita face à média europeia. É a situação de Portugal neste momento. 82% do PIB per capita. Há 30 anos, qual era a nossa posição? Estávamos com 81%. Em 30 anos, melhorámos 1 ponto percentual no rendimento dos portugueses. Isto obriga-nos a pensar 2 vezes. Não podemos fazer de conta que está tudo bem, porque não está.
Foram 30 anos a marcar passo. E, evidentemente, se olhar os 30 anos, tem governos de várias colorações. Não tem a ver com os partidos em causa. Mas também não deixo de vos recordar, porque falei em partidos, não deixo de vos recordar que houve uma época, entre 85 e 95, nós em 10 anos melhorámos a nossa posição face ao PIB per capita em 12 pontos percentuais. Em 10 anos melhorámos 12 pontos percentuais. O que quer dizer que os 100% do PIB per capita não são nada que esteja fora do nosso alcance. Estamos com 82. Se foi possível melhorar 12 em 10 anos, bom, precisaremos de 15, 20 anos para chegar aos 100%. Eu gostava de ser vivo. Eu não queria morrer sem ver Portugal atingir os 100% do PIB per capita. E garanto-vos que nesse dia beberei uma taça de champanhe. E não queria morrer sem chegar a esse ponto. 100% do PIB per capita europeu. Por que não? Mas por que não? E há mais. Eu estive ontem a ver umas contas. Ontem estive na Madeira. Sabem quanto é que neste período em que Portugal cresceu 1 ponto percentual, sabem quanto cresceu a Madeira? 21 pontos no mesmo tempo. Nos mesmos 30 anos, a região autónoma da Madeira aproximou-se 21 pontos. Portanto, é possível. E entre 85 e 95 aproximámos 12 pontos. Portanto, está ao nosso alcance. Agora, temos que fazer por isso. Temos que planear bem, definir bem as orientações, saber o que é que queremos, que resultados queremos atingir. E eu insisto nisto. Não é o exclusivo, mas tem que ser a principal referência, o rendimento das pessoas. Se forem à rua e perguntarem aos portugueses que passam na rua qual é o seu maior problema, alguns dirão que é a saúde, outros dirão que é o sistema de educação, outros dirão que é o sistema profissional, outros estão preocupados com a sustentabilidade ou com o ambiente ou com as energias renováveis. Pode haver variadas preocupações. E há, felizmente que há. Há gostos para tudo. E há gente que se preocupa com tudo, felizmente. E a democracia obriga a integrá-los todos. Mas a maioria que vão ouvir das respostas é dizer que falta dinheiro no bolso das pessoas. Falta rendimento, falta dinheiro no bolso. O dinheiro não chega ao fim do mês. É este ponto que nós temos que atacar, é esta diferença da Europa que nós temos que corrigir, é aqui que temos que pôr o nosso foco. Isso obriga-nos a ser muito criteriosos e muito seletivos na forma de investir os fundos europeus. Desgraçadamente, eu tive a experiência, como sabem alguns, eu estive muito na programação do Portugal 2020. Depois não estive na execução de Portugal 2020, estou agora na execução do Portugal 2030. E a verdade é que, ao longo deste tempo todo, andámos sempre a viver com a pressão da execução. A principal prioridade dos governantes, o cutelo que têm sobre o pescoço, não é de fazer bons investimentos, é executar. X% de execução, taxa de execução. E é isto que passam às autoridades de gestão, é isto que se passa para os executores, para as câmaras municipais, é taxa, execução, execução, execução. Isso às vezes tira-nos o discernimento para podermos pensar se estamos a executar bem a oportunidade que temos à nossa frente. Do ponto de vista burocrático, estará tudo certo, o Tribunal de Contas Europeu depois vai dizer que sim, está tudo certo. Mas, meus amigos, não nos enganemos. Se em 30 anos nós aproximarmos 1 ponto percentual da média europeia, apesar dos 180 bis, alguma coisa não está bem. Eu estou a falar em casa. Vocês são os da casa. E eu faço parte da casa, faço parte desta mobília dos fundos. Mas acho que tenho uma obrigação especial de poder tocar-nos para tomarmos consciência que alguma coisa vamos ter que mudar. Agora, também é verdade, eu também tenho uma palavra para falar sobre a execução. É preciso ultrapassar essa fase do problema ser a execução. Não se pode falar disso. E eu só falo agora disso para dizer que não se deve falar disso. Em matéria de Portugal 2030, andámos todos a tratar agora da regra do N+3. Era a preocupação de todas as autoridades de gestão. Era cumprir a regra N+3, que desta vez foi particularmente exigente.
Mas eu acho, Sra. Presidente, que já é possível garantir que todas as autoridades de gestão vão cumprir a regra N+3. Cumprida a regra N+3, que eu acho que, apesar de tudo, era o ano mais difícil, era este. O próximo não é fácil, mas não é, apesar de tudo, não é tão difícil como foi este. É tempo das autoridades de gestão perderem mais tempo a serem mais criteriosos na análise das candidaturas, criteriosos nos avisos dos concursos. O aviso do concurso está longe de ser uma burocracia. O aviso do concurso, há ali uma parte que é o que é que se pode candidatar, tem que ser lido com todo o cuidado, com toda a atenção. Os critérios de seleção têm que ser lidos com toda a atenção. Tudo virado para o objetivo que é, nós vamos mudar a vida das pessoas ou não, vamos pôr-lhes mais rendimento no bolso ou não, tem que ser este o objetivo. E temos que mudar o que tivermos que mudar. Eu sou o último a pedir, digo sempre, eu nunca peço a quem trabalha comigo para violar a lei. Estou sempre, mas se as coisas não estão bem, mudemos a lei. E estou muito suscetível sempre, estou muito disponível sempre para mudar a lei se for necessário. Se tivermos que corrigir alguma coisa, corrigimos e mudamos aquilo que for necessário para podermos atingir o objetivo final. Não sei se me fica bem dizer-vos que o que eu tinha aqui escrito não era nada disto que eu disse. Ela ver se volto aqui ao ponto que é a parte do que, além do objetivo, há aqui umas partes nos fundos que não estão bem, mas que nós resolvemos isso com mais facilidade. É tornar os fundos a linguagem mais acessível, de forma que as pessoas entendam, quando leiam um aviso de concurso, têm que perceber o que é que está em causa. Nós arranjamos vocês arranjam uma linguagem do pior que há, a mais equívoca, a mais enigmática. É preciso ter um manual de instruções para conseguir ler os avisos dos concursos, o que é elegível, o que é que não é elegível, as próprias designações que se dão às coisas. Bom, temos que arranjar a forma de tornar isto mais acessível para que o povo entenda, para que os candidatos possam saber o que é que está a concurso, para que isto não seja matéria para uma elite de estudiosos ou de consultores. Não tem nada contra eles, mas queria alargar o leque de quem se interessa e sabe deste assunto. Essa é uma parte que nós temos que mudar. Outra parte que temos que estar permanentemente atentos, eu peço isto a todos, para mim funciona como uma reunião alargada com os dirigentes dos fundos europeus. Peço a todos, tenham atenção nas exigências dos papéis. A burocracia associada a isto ainda é demasiado grande. Aqui há dias o Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, que esteve aqui convosco até hoje, fez um despacho a proibir expressamente que se peçam 6 tipos de documentos. É expressamente proibido pedir aqueles documentos. Mas o que eu peço a todos é que vejam se qualquer documento ou qualquer informação que é pedida às empresas, às empresas ou aos particulares, vejam se ela é mesmo indispensável. Não é se é útil. Útil é quase sempre. Vejam se é indispensável. E se não for indispensável, não peçam. E na dúvida, é porque ela não é indispensável, logo não peçam. Vamos pedir os elementos indispensáveis, os papéis e as informações indispensáveis. Não vamos complicar a vida às pessoas. Ou melhor, vamos facilitar a vida às pessoas, tornar a vida mais normal. O que está em causa é podermos termos os elementos para apreciar se a candidatura cumpre o objetivo, atinge resultados ou não atinge resultados. Mas eu quero, agora fiz referência à regra do N+3, que está cumprida, e eu quero dizer-vos que me sinto verdadeiramente grato, reconhecido, a todas as pessoas que trabalharam mais do que o normal, mais do que é exigível e mais do que lhes pagam para cumprir a regra do N+3. Isto passou quase por todas as autoridades de gestão. Algumas é mais fácil, não tiveram que ter essa preocupação, mas a generalidade das autoridades de gestão tiveram que se aplicar denudadamente, e falo das autoridades de gestão e falo da ADC, evidentemente. Por falar em autoridades de gestão, nós estamos aqui na região centro, e a autoridade de gestão da região centro tem características muito particulares, porque tem uma presidente da autoridade de gestão, que também preside a CCDR, que é uma pessoa muito particular. E
Eu conheço a Isabel Damasceno há muitos anos e digo-vos uma coisa. Se o país tivesse umas centenas, nem digo milhares, umas centenas de servidores públicos, como é a Isabel Damasceno, a nossa administração pública estaria muito mais eficiente. Pode haver uma outra pessoa que lhe aponte este ou aquele defeito. Eu cá, que sou mais ou menos bem informado, não sei. Não sei. O que eu conheço são qualidades que não são excepcionais cada uma delas. O que é excepcional é ela juntar tantas ao mesmo tempo. Esse é que é o ponto. É uma pessoa que tem profundo sentido de justiça, é equilibrada, é responsável, sabe ler as coisas politicamente, mas é rigorosa tecnicamente, sabe criar equipas, mobilizar equipas, focada em resultados. Não é normal encontrar gente com esta robustez, em quem se pode confiar. Todos vós sois chefes de alguém. E já todos experimentaram, de certeza, que têm colaboradores a quem pedem uma coisa e depois sabem que têm que voltar a falar no dia seguinte ou 3 dias depois a perguntar se já se esqueceram ou não. E há aqueles outros colaboradores a quem nós pedimos uma coisa e sabemos que basta falar uma vez. E está falado e depois vem a resposta. Todos temos gente desta. Eu, falando de Isabel Damasceno, penso sempre nisto. Nunca me aconteceu ter que lhe perguntar segunda vez pela mesma coisa. Quando tomava um compromisso comigo, cumpria. É um descanso, uma tranquilidade. De facto, é uma servidora invulgar. E agora acontece que as comissões de coordenação, como vocês sabem, os presidentes das comissões de coordenação são eleitos por um colégio eleitoral que sai agora das eleições autárquicas e ela, a tempo e horas, me comunicou que não ia apresentar-se às eleições e, portanto, vai deixar de ser presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro e deixar de ser presidente do Programa Operacional Regional. Isto é uma boa despedida para ela, esta sessão que aqui se faz em Coimbra hoje. E eu também aproveito para, em vosso nome, oferecer uma recordação à Presidente da Comissão de Coordenação, eu prometo a todos aqueles que merecerem tanto como ela que também vão ter um ramo de flores. Bom, meus amigos, já vos tomei tempo demais, queria só referir aqui um último ponto que tem a ver com o próximo ciclo de programação. Há de haver um a seguir ao Portugal 2030. A Comissão Europeia já desencadeou o processo e, como vocês sabem, a proposta da Comissão levanta algumas nuvens que nos fazem ficar receosos do que aí pode vir. E o problema maior não tem a ver com a dimensão do envelope financeiro. Não é o maior dos problemas. Esse problema há de resolver-se. O problema que eu acho que mais nos deve preocupar e que está a preocupar o governo português e que está a mobilizar-nos tem a ver justamente com a circunstância de aquilo que era uma característica fundamental dos fundos europeus estruturais e de investimento, como se chamam os chamados
também vulgarmente chamados fundos da coesão, aquilo que era a sua característica fundamental era serem fundos destinados a atenuar assimetrias de desenvolvimento entre as diferentes regiões da Europa e, portanto, de cada um dos países. Mas o referencial dos fundos, dos FEI, são as diferenças de desenvolvimento das diferentes regiões e não dos diferentes países. Como vocês sabem, houve recentemente um programa financeiro muito vultuoso, o PRR, em que a referência não eram as regiões, eram os países. Cada um no seu papel. Agora, seria dar um passo gigantesco no sentido retrógrado se nós passássemos a ter os fundos europeus estruturais e de investimento, os chamados fundos da coesão, desalinhados com as regiões. A referência dos fundos da coesão tem que ser as regiões. É preciso que os fundos atendam às desigualdades entre as regiões e não apenas entre os países. Esta é uma questão absolutamente essencial. A possibilidade de distinguir, de diferenciar positivamente as regiões menos favorecidas, como depois, por inerência, vem o modelo de governação, o sistema de governo. O que nós temos hoje nos fundos da coesão e que não temos no PRR é um modelo de governo que tem, onde tem palavra e tem voz o Governo da República, tem o escalão regional, tem as comunidades intermunicipais e tem os municípios. E é desta governação multinível que se tomam as decisões. Seria voltar atrás e seria um passo muito errado se nós tivéssemos o modelo de governo que foi adotado no PRR e que eu compreendo, nem vou contestar. Era uma situação especial, de celeridade especial, para uma função especial, em que não se tinha em conta a especificidade regional. O objetivo não era reforçar o poder das regiões ou fazer uma diferenciação positiva das regiões. Mas os FEI não estão lá para outra coisa. Os fundos da coesão é para isso que lá estão. Se deixam de ter base regional, se deixam de ter uma governação multinível, deixam de ser os fundos da coesão que nós conhecemos. E não há outro instrumento, nas políticas públicas, em Portugal pelo menos, para fazer essa diferenciação positiva entre as regiões. Para fazer o equilíbrio, para fazer a igualdade de oportunidades que tem que haver entre as regiões, porque não é só entre as pessoas. Portanto, queria dar-vos conta disto. Há este perigo. Quero que saibam qual é a posição do governo português nesta matéria. Estamos a trabalhar nesse sentido, com outros países que estão alinhados connosco nessa posição, para tentarmos que o resultado final venha a ser uma coisa equilibrada, em que não se perca de vista que estamos a trabalhar com regiões, a trabalhar com especificidades do território e em que o objetivo é atenuar as desigualdades e favorecer a potencialidade, a especificidade de cada uma das regiões, tirar o contributo melhor que cada região puder dar. E eu acho que quanto mais nós mostrarmos no dia-a-dia e convencermos as populações de que esta é a boa causa, de que este é o bom sentido, mais fácil será convencer as instâncias europeias. Só mesmo para terminar, para que não fiquem dúvidas sobre o que é que eu vos quis dizer hoje, a minha questão central hoje era mesmo chamar a atenção para a importância de usar os fundos europeus para melhorar os rendimentos das pessoas, pôr mais dinheiro no bolso dos portugueses e já agora fazer com que eles percebam qual é a importância que os fundos europeus têm na melhoria das suas condições de vida. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada ao Ministro da Economia e Coesão Territorial por ter feito a sessão de encerramento desta segunda edição da Mostra dos Fundos Europeus. Minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez agradecemos a presença de todos ao longo destes últimos 3 dias, não só nesta Sala Mondego, mas como em todo o Convento de São Francisco, dedicado à Mostra dos Fundos Europeus. E já diz a música, Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Estando nós na cidade dos estudantes, não poderíamos terminar de outra forma. Teremos a Estudantina Universitária de Coimbra, que convido todos a assistir. Muito obrigada e até para o ano.
Universitária de Coimbra e é para nós um enorme gosto de participar neste tipo de eventos, mais uma vez espalhar aquilo que é um pouco da nossa cultura, muito particular da nossa cidade. Bom, este primeiro tema que vocês ouviram intitula-se Estudantina Passa e dá nome também ao nosso primeiro álbum lançado já há muito tempo, já em 89. Mas pronto, nós obviamente não somos dessa altura, mas o grupo fez este ano 40 anos. A próxima música é também um clássico do repertório da Estação Universitária de Coimbra e conta a história de um colega nosso que até hoje está para acabar o curso, mas os pais acham que ele já é doutor. Ora, há sempre um. Fiquem com a história do Afonso. Muito obrigado. E continuando este nosso pequeno momento musical, vamos agora tentar dançar um bocadinho. Temos aqui um excelente corpo de baile ansioso de tocar um passinho de dança convosco. Esta próxima música conta a história de um rapaz e de uma rapariga que se apaixonaram e eventualmente casaram. E nós costumamos dizer, assim mesmo é que é.
obrigado. E bom, como manda a tradição, passaremos agora para uma serenata, uma tradição já muito habitual. E este tema em particular também é um dos temas mais conhecidos do repertório da Estudantina Universitária de Coimbra. Fiquem com Meia-Noite ao Lar.
voltámos já há muitos anos para as Relações Universitárias de Coimbra. Fiquem com a história da Madalena. Muito obrigado e até uma próxima. Diga!